Olá, pessoal! Então, hoje mais uma videoaula nossa, tá? É a videoaula 7, parte 2, ok? Então, nós vamos fazer uma continuação sobre Deleuze e Guattari, tá? O que é a filosofia, é a obra que nós estamos trabalhando, tá? Nesse módulo. Lembrando, então, eu estou aqui com o nosso plano de ensino. Nosso plano de ensino tinha, né, inicialmente, a gente ia trabalhar Foucault e Deleuze, genealogia e história, né? Mas, por bem, eu achei que seria mais interessante a gente trabalhar Deleuze e Guattari, já que eles são dois autores que trabalham juntos, que têm uma escrita juntas, né? E que essa obra, o que é a filosofia, ela não é tão usual dentro da filosofia, né? Apesar de abordar, então, esse tema, né? Filosofia, conceitos, ele não é tão usual dentro da filosofia, no curso de filosofia. Mas na educação, normalmente se estuda, né, Deleuze e Guattari, mas eu acho que seria interessante, depois da gente ver tantos filósofos com teorias mais fechadas, né, a gente vê filósofos que trabalham questões mais práticas, que trabalham a filosofia da praxis, tá? Então, ao invés de ver Foucault e Deleuze, nós vamos ver Deleuze e Guattari, ok? Não ia dar tempo, né, de trabalhar. Foucault também é um autor que tem muito conteúdo, né? E abordar a genealogia e a história em uma aula seria muita coisa, né? Então, acho que vai ser mais válido para nós ficarmos nessa obra, né? Trabalharmos bem essa obra e também não vai ser toda a obra, né? Mas alguns capítulos interessantes, né? Dessa obra e assim vai ficar interessante a nossa história da filosofia contemporânea, abordando esses dois filósofos contemporâneos que trazem a filosofia para uma área mais prática, ok? Então, no início, né, na videoaula 1, nós já vimos que o autor, né, os autores perguntam, né, o que é a filosofia. Esse é o tema que rege a obra dele, né? E ele inicia dizendo o que não é a filosofia, né? Ele começa, então, abordando o que não é a filosofia. Então, é uma forma diferente, né, de abordar essa pergunta, o que é a filosofia, nós vamos em todo o decorrer da nossa profissão, vocês provavelmente já devem ter escutado, né? Por que fazer filosofia, né? Para que serve a filosofia, o que é a filosofia. E vocês, como futuros professores, quando estiverem dando aula, vão ser indagados muitas vezes, né? Para que serve a filosofia ou o que é a filosofia. Então, acho não existe uma resposta prática, uma resposta dada, né? Uma resposta pronta. A filosofia, então, é algo subjetivo, né? Mas o filósofo, então, tem a filosofia como sendo a criação de conceitos, né? Então, eu vou trabalhar aqui um pouquinho com vocês, né? Um texto que eu trouxe, né? Que aborda né, essa obra, né? Para a gente esmiuçar um pouco. Vocês já têm, na videoaula 7, parte 1, vocês já têm um capítulo, tá? Dessa obra, que é a filosofia. O capítulo se chama Os Personagens Conceituais. Então, nós iniciamos na aula anterior explicando o que seria conceitos, né? Para Deleuze e Guattari. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão e vamos falar um pouco dos personagens conceituais. A partir desse texto, né, desse capítulo, vocês terão como tarefa, tá? Na próxima semana, vocês terão, na semana que será lançada essa aula, né, na verdade, vocês terão como tarefa um fórum, tá? E esse fórum será baseado nesse capítulo. Então, é necessário que vocês leiam ele, tá? Compreendam ele e estejam respondendo as questões que estarão no fórum, ok, pessoal? Antes de entrar também no conteúdo, eu quero lembrar vocês que nós estamos perto da nossa prova, né, da nossa avaliação. A nossa avaliação será presencial, né, em todos os polos terão avaliações, né,
E o que acontece? Será 7 e 8, né? Sexta e sábado, né? 7 e 8 de dezembro, estarão ocorrendo as avaliações, as provas desse semestre presenciais, tá? A segunda etapa. Vocês poderão escolher entre realizar essa prova no dia 7 ou no dia 8, tá? Vocês podem, 7 vai ser à noite, no turno da noite, quem quiser, então, quem puder realizar essa prova no dia 7, vai estar liberada para vocês. E no dia 8, também, vai ter no turno da manhã e no turno da tarde, tá? Então, sexta à noite e sábado, manhã e tarde, a prova vai estar liberada. Lembrando, a prova não vai ser a mesma, tá? Então, não adianta vocês, né, se algum colega fazer na sexta-feira, vocês esperarem que a prova do sábado será a mesma, que ela não será, tá? Eu vou retornar, então, o conteúdo para vocês, tá? Vai estar em avisos também, essa semana eu vou colocar em avisos para vocês, mas aqui a gente já adianta qual será o conteúdo. Na verdade, na última aula eu já tinha falado sobre isso, mas a gente não tinha certeza se o módulo 8 também iria ser, né, trabalhado, também seria questão da nossa avaliação, também seria conteúdo para avaliação, tá? Mas vai ser. Então, vocês têm que estudar a Escola de Frankfurt, tá? Que está no módulo 4 e no final do módulo 4 e módulo 5, a Habermas, módulo 6, módulo 7, Deleuze e Guattari, e no módulo 8, ele vai ser dividido da seguinte forma, tá? Na primeira parte do módulo 8, nós teremos Hannah Arendt, tá? E na segunda parte do módulo 8, nós teremos uma breve revisão, tá? Uma breve revisão para a prova, com os principais conteúdos, ou as principais ideias desses filósofos, tá? Para vocês, então, estarem estudando, estarem mais preparados para a avaliação, tá? Hannah Arendt, nós veremos brevemente, né? Porque uma parte nós abordaremos a autora e a questão da sociedade de massas, né? Então, para a gente compreender, já que a gente está seguindo essa linha de raciocínio, né? Com autores críticos, né, e práticos, nada melhor que a gente fechar com Hannah Arendt, ok? Com política e a sociedade massificada. Então, tá? A última aula vai ser uma breve revisão do conteúdo. É importante que vocês venham já realizando as tarefas, tá? Não deixe para a última hora, para vocês sabem que para abrir o módulo é necessário que vocês assistam a videoaula, leiam o texto e façam as tarefas, né? Assim, libera o próximo módulo. Então, isso aconteceu no início, né? Na primeira parte da nossa disciplina. Uma semana antes da avaliação, nós percebemos que o pessoal, um grande peso, né, de acadêmicos, começou a realizarem as tarefas para abrirem os módulos. Logo, vocês não tiveram tempo hábil para estudar, né? Apesar de serem só 2 autores, que são, né, que era Russell e Heidegger, são 2 autores complexos, né? Com uma teoria mais fechada e uma teoria complexa. Então, metodologia complexa de ensino, né? De teoria. Então, é necessário que agora vocês vão ter uma gama maior de autores para estudar, né? Logo, mais conceitos, mais metodologias, né? Então, é necessário que vocês já venham, já estejam estudando, né? Eu e a tutora Gabriela estamos à disposição de vocês, né? Para tirarem as dúvidas. Vocês, né, devem e podem nos procurar, né? Via Canvas, né? Nos mandem mensagem com as dúvidas de vocês. Pretendemos também abrir fora esse fórum de tarefa, nós vamos abrir um outro fórum também, provavelmente na videoaula, no módulo 8, né? De um fórum para tirarem as dúvidas de vocês, né? Então, caso vocês não tenham entendido algum conteúdo, vocês estejam com alguma dúvida em relação a esses autores, vocês nos procurem, ok?
nós estaremos à disposição esperando vocês, tá? Então, o que é a filosofia, né? Esse é o título da obra, nós já trabalhamos, né, essa parte, né, já tentamos compreender o que Deleuze e Guattari quiseram responder com essa questão, tá? Mas nós vamos fazer um breve retorno, tá? E para entrar no o que é o conceito, tá? Então, o que é um filósofo, né? Para Deleuze e Guattari, o filósofo é um conceito em potência, né? Então, o que é a filosofia? Para ele, a filosofia é a disciplina que consiste em criar esses conceitos. Então, pode dizer que para os autores, abre aspas, o filósofo é o artesão a quem compete a criação dos conceitos e a filosofia é a sua profissão. Fecha aspas, ok? Então, a questão da filosofia é um ponto singular, onde o conceito e a criação se remetem um ao outro, né? Esta conclusão dá entrada a uma série de outras questões, né? Ao Deleuze concluir que a filosofia é um ponto singular, ele não é universal, né? Porque como nós estamos fabricando, nós estamos criando conceitos, ele não é universal, ele não é único, não é uno, né? Então, ele é um ponto singular, onde os conceitos e a criação desses conceitos se remetem um ao outro, tá certo, pessoal? Então, isso dá entrada a outras questões, como o que é um conceito, né? É uma dos títulos de um capítulo, né, desta obra. O que o conceito supõe, né? O que tipo de criação estamos nos remetendo, né? Que tipo de criação é essa criação de conceitos? E qual é o lugar, né? Qual é o seu lugar? Qual é o lugar da filosofia? Qual é o lugar desses conceitos dentro, né, do mundo, ok? Por isso que eu digo que esses autores são autores práticos, né? Eles trazem a filosofia para dentro da nossa realidade e para eles, né, é necessário fazer esse retorno da filosofia, né? A filosofia nos responder questões que realmente acontecem, questões que estão no nosso dia a dia, né? Lembrando que esse conceito de o que era a filosofia ou o que é o conceito, né? Essas respostas elas são feitas por esses dois autores, Deleuze e Guattari. Então, essa é a opinião desses autores, né? Não não pode ser tomada como uma verdade única, até porque a filosofia não trabalha com verdades únicas, né? Mas sim que essa é o trabalho, né? E a conclusão, né, de dois autores em relação a essa questão, né? Essa obra, ela é de 1991, tá? Se eu não me engano, é a última obra do Deleuze, tá? Então, a última obra de vida do Deleuze, né? Então, ela tem uma profundidade, né? Ela, de certa forma, aborda questões que ele vem trabalhando, né, ao longo da sua carreira como escritor, tá certo? Então, o conceito, tá, segundo esses autores, é uma questão de articulação, tá? Sendo um complexo de componentes representados por um nome, né? Lembrando que todo conceito, ele refere-se a um problema. Para se ter um conceito, é necessário se ter um problema. Ou seja, só se cria conceitos em função de um problema. Não se cria conceitos do nada ou para nada. O conceito, ele tem uma história, né? E ele serve para resolver problemas, segundo esses dois autores, ok? Então, o filósofo, né? Ele precisa saber o quê? Suspender, né? Conectar, ligar, desconectar ideias, tá? E componentes de outros conceitos para fazê-los responder a problemas. Então, os conceitos eles estão em transformação. Segundo esses autores, o filósofo tem a função exatamente essa, né? De responder problemas
e de criar conceitos para que esses problemas sejam respondidos. E para que isso ocorra, tá? Os conceitos, eles sofrem mutações, né? Eles são conectados, eles são desconectados, eles são anulados, né? Em decorrência de outro conceito que aborda melhor tal problema. E isso ocorre, né? E esse é o papel do filósofo. Então, para Deleuze e Guattari, né, a primeira característica da noção da filosofia é a oposição entre singularidade e a universalidade. Tá? Para eles, onde há apenas contemplação, reflexão e comunicação, nós vimos na primeira videoaula, na primeira parte da videoaula, né? O porquê que contemplação, reflexão e comunicação não servem para dizer o que é a filosofia, né? Para ele, onde há apenas esses três conceitos, né? Não há filosofia, pois essas faculdades, elas contemplam os universais, segundo esses autores, tá? E o fato do conceito ser criado, tá? Ele impede uma universalidade, né? O conceito, ele não nasce do nada, né? Ele não é dado do nada. Então, para esses autores, esse conceito, ele não é universal. Ele está sempre sendo, ele é mutans, ele está sempre sendo criado, readequado e modificado, né? Para se adequar ao problema, né? Abre aspas, os conceitos não nos esperam inteiramente feitos, né? Eles não estão ali estagnados, parados num dicionário, que a gente vai simplesmente ter o problema e abrir o dicionário e encontrar a resposta do problema no conceito, né, estagnado. Então, eles não estão prontos, né? Essa é a função do filósofo, né? Então, o filósofo tem essa função de estar modificando esses conceitos, ok? Então, os conceitos, eles têm singularidade e não unidade, né? Então, ele é único apenas na medida em que a singularidade, e esta singularidade que lhe é própria, o faz o ser um conceito apenas no que concerne a sua aplicação particular. Então, na sua relação com um problema, com um único problema, né, ele sim pode tornar-se único, mas não que ele é singular. Então, ele não é único, né, apenas em casos como esse, né, quando é relacionado a um problema específico. Então, o conceito, ele não possui nem diz verdades, tá? A não ser num sentido muito específico, em que se pode falar em verdades, né? Então, há algumas veracidades quando o conceito, por exemplo, se relaciona com a história, né? Então, daí sim, existem fatos concretos e daí sim o conceito pode trazer veracidade, ok? Então, para os autores, todo filósofo tem a tarefa de criar conceitos para problemas que mudam conforme a necessidade, conforme o tempo histórico, conforme a cultura daquela sociedade, conforme a sociedade, conforme as pessoas, né? E onde elas estão inclusas. Então, tá? Então, é pela natureza dos acontecimentos, as quais um conceito nos convoca, né? Que medimos seu interesse e sua grandeza, né? Então, conforme a necessidade de responder tal problema, né, de tal acontecimento, é que se pode medir o interesse, né, em compreender, desmiuçar, né, ou em modificar, em melhorar tal conceito, tá? E assim identificar a grandeza, né, de tal conceito. Então, o conceito exige um horizonte de eventos, né? Um solo múltiplo, um plano de imanência. A filosofia é, ao mesmo tempo, criação de conceitos e instauração desse plano de imanência, tá? Então, para o Deleuze e Guattari, o plano de imanência é como um corte ao caos, né? Ele age como um exame, uma análise, né, minuciosa, né,
da situação e ele desfaz toda a consistência dela, né? Para então refazer. Então, o plano de imanência, né, para então o filósofo refazer. O plano de imanência é o olhar do filósofo dirigido para o horizonte aberto, né? Para as possibilidades que aquela necessidade ou com aquela situação pode vir nos exigir. Então, o plano faz um apelo à criação de conceitos, tá? Ele é o solo deserto dos acontecimentos, né? Ele precisa, então, dos conceitos para adquirir consistência, tá? Então, para que suas questões e seus problemas sejam habitados. Então, existe, né, para o filósofo agir, então, necessita esse plano de imanência, né? E para que os conceitos, para que os conceitos sejam refeitos, né, revistos, é necessário, então, que estejam dentro desse plano problemas, né, para que, então, esses conceitos sejam habitados, tá? Então, os conceitos não se criam sozinhos, né? Como a gente viu, os conceitos precisam do filósofo, então, para ser criado, e ele tem uma história por trás, né, da sua criação, tá? Então, o conceito depende do filósofo para vir ao mundo, mas este não os cria senão com alguma ajuda, né? Então, todo filósofo fala na terceira pessoa, tá? Então, essa questão aqui, todo filósofo fala na pessoa, aqui a gente está se referindo aos personagens conceituais, né, que o filósofo elabora, segundo Deleuze e Guattari, no decorrer, né, da sua função. Então, todo filósofo fala na terceira pessoa e quando ele escreve, abre aspas, faz com que algum outro ele, fecha aspas, fale, né? Então, é sempre um personagem conceitual que percorre esse plano de imanência, né? Por exemplo, em Zaratustra, como a gente viu, né, semestre passado, em Zaratustra, né, um nômade no deserto, né, é esse personagem do Nietzsche, né, que vem a responder esses problemas, né, decorrentes. E em Sócrates, por exemplo, né, com o vagante na ágora, né, também é um personagem, pode-se dizer assim. Então, é sempre um outro, né, que não o filósofo. Inventar personagens, então, representa a insistência do filósofo em recusar a identidade em favor do quê? Da alteridade, em favor da diferença e da diversidade, ok? Então, para Deleuze e Guattari, né, não existe um conceito simples, não existe um conceito único, não existe um conceito fechado e nem um conceito pronto, né? Então, todo conceito, para eles, tem componentes e se definem por esses componentes, tá? Não há um conceito de um só componente, né? Para ele, possui, então, cifras, combinações de algarismos, né, de sinais. É assim que é formado um conceito, né? Então, não há conceitos que tenham todos os componentes, né? Também não há conceitos, né, que conseguem abarcar todos os componentes, pois, segundo eles, isso seria um caos, né? Então, mesmo os pretensos universais, né, como os conceitos últimos, devem sair do caos, sim, circunscrevendo um universo que os explica, né? Então, mesmo os universais, existem essa necessidade de explicá-los, né? Então, de criar conceitos para explicar os universais. Então, contemplação, reflexão, comunicação fazem parte também, né? São componentes, né? Desses conceitos, desse conceito de universal. Então, todo conceito tem um contorno, né?
irregular, definido pela cifra de seus componentes. Ou seja, todo conceito é ao menos duplo ou triplo, tá? Ele não é único, ele não é uno, e ele também não é, ele não consegue abarcar todos os componentes, né? Então, em Platão, por exemplo, encontramos a ideia de que o conceito é uma questão de articulação, de corte e superposição, tá? Não está, né, está de acordo também, né, com a ideia de Deleuze e Guattari, né? É um todo, porque totaliza seus componentes, mas é um todo fragmentado, né? Engraçado isso. Tá, pessoal? Então, também aqui, né, estamos para Deleuze e Guattari, há uma constante articulação, né? Cortes, ligamentos, remendos, né? Pode-se dizer gambiarras que são feitos, né, com conceitos já existentes, que são rearticulados ou reaproveitados ou reanalisados, né, para responder o problema vigente. Então, todo conceito insiste, né? Ele é ao mesmo tempo absoluto por permanecer em si, tá? Mas é relativo, pois entra em relação com os outros conceitos do mesmo plano de imanência, através de cortes e superposições. Então, neste ato, ele se distribui e efetua, então, encontros, né? Os conceitos, eles podem se encontrar, né? Para se conectar, para responder à pergunta, à situação desejada, né? Então, também podemos dizer que ele é finito em sua definição, pois seu movimento possui um contorno definido, né? Seu movimento para responder aquela pergunta torna ele finito, né? Após responder aquela pergunta, né, para reutilizar ele vai ser reanalisado, vai ser reavaliado, né? E assim vai ser readequado para outra questão, tá, pessoal? Então, caso contrário, cairia no caos, tá? E no indiferenciado, mas então se move na velocidade do infinito, pois cavalga as forças do acontecimento, nunca ficando para trás, tá? Então, apesar dos conceitos ser fragmentado, até mesmo heterogêneo, poderíamos dizer que ele se constitui pela relação consistente entre os componentes, tá? Um corpo em determinadas conexões harmônicas, ressoando, comunicando suas velocidades e repousos, né? Então, pode-se dizer assim que é como um acorde no meio de uma música, tá? Os componentes de um conceito se constituem por suas zonas de vizinhança, né? Pelas pontes que constrói um com os outros, né? Então, exatamente isso, né? Eles se conectam, né? Os conceitos, eles conversam entre si, né? E essa é a função do filósofo. Então, os conceitos, eles são centros de vibrações, cada um em si mesmo, em uma relação, e cada um em si mesmo e uns em relação aos outros, tá? É por isso, então, que tudo ressoa, em lugar de se seguir ou de se corresponder. Então, né, todo conceito, segundo Deleuze e Guattari, possui um devir, né? Ele embarca na existência, ele quer enfrentá-la, tomar partido, rumos, coexistir com ela, fluir na mesma direção, né? Então, todo conceito, ele está e possui um devir, né? Os conceitos, eles não são quadros imóveis da existência, eles não habitam o mundo das ideias, ou eles não devem apenas habitar o mundo das ideias, né? Eles são aquilo que adquire consistência dentro de um acontecimento. E cabe ao filósofo, então, fazer com que o conceito não perca sua parcela de movimento, né? De movimento infinito embebido nessa realidade, né? Então, segundo esses autores, a filosofia ela não quer parar ao tempo, ou ela não deve parar no tempo, né?
ela não quer encontrar uma imagem móvel da eternidade, né? Ao contrário, a filosofia quer salvar o infinito, dando-lhe consistência, né? Então, a filosofia, ela foi feita, né? Ela deve de ser algo prático, segundo esses autores, né? Ela deve fazer parte da nossa vida, né? Do nosso dia a dia, dos problemas que nós encontramos, né? E no decorrer da nossa existência, né? Problemas dentro da comunidade, problemas, né? Problemas sociais, problemas, né? Então, até mesmo familiares, né? Então, a gente pode encontrar dentro da filosofia um modo de responder esses problemas, né? A filosofia tem essa questão exatamente de fazer as perguntas, né? Nós somos seres com dúvidas, né? E ao mesmo tempo que fazemos as perguntas, nós também temos então a potência de responder essas perguntas por meio desses conceitos, por meio das transformações desses conceitos e da criação de novos conceitos também, tá? Então, podemos, né, dizer que a filosofia, ela recorta o acontecimento, né, do caos, ela retira o acontecimento desse caos e lhe dá, então, consistência através dos conceitos, tá, pessoal? Eles são, então, instrumentos de trabalho, né, para continuarmos navegando no fluxo de forças sem nos perdermos, sem nos desintegrarmos no meio, no decorrer dessa viagem, né? Então, acho que era isso, tá? Então, vamos rever esses conceitos, né? Vocês agora, por meio dessas videoaulas, né? E por meio do texto que vocês têm disponível, vocês revejam, né? E revisem esses conceitos, essa ideia de o que é a filosofia para Deleuze e Guattari, né? O que é o conceito e o papel do devir, né? Dentro dessa realidade, o plano de imanência, né? Então, bom estudo para vocês, tá? Não deixe para a última hora. Já estejam realizando as tarefas e revendo as videoaulas, fazendo suas anotações, lendo os textos. Vocês têm bastante coisa para fazer, bastante material para isso, tá, pessoal? Então, não deixe de nos procurar com dúvidas, né? A gente fica à disposição de vocês e espera que vocês nos retornem com essas dúvidas, né? Porque quando vocês não nos retornam, ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada, né? Então, é importante esse retorno, tá? E por mais que o curso seja um curso à distância, nós temos esse vínculo e faz parte, né, de vocês também nos procurarem, né, nos retornarem para a gente ver onde é que podemos melhorar e o que vocês, né, estão achando do curso ou do andamento, tá bom? Então, obrigada e até a próxima.